Então a Rússia tem virou um negócio burocrático. sistema de inteligência bem burro, né? Aparentemente, sim. Esse é o ponto do pessoal. Você acha que a Rússia tem um sistema de inteligência burro? Olha, parece difícil de pensar. Não tem como brigar com fatos, né? Fatos? Olha, eu vou trazer porque isso é alguns um fatos. fato, né? Não é necessariamente a visão do todo. Né? Olha só, é um fato que a Rússia se deu mal. Que eles planejavam entrar em pouco tempo em derrubar Kiev. Por que eles recuaram do norte, então? Veja, eu estou aqui falando da inteligência russa. Se você analisar a história, não só da KGB, mas outros serviços, assim, não sei se você sabe, o Mossad, que é bem reconhecido ao redor do mundo, né, foi bem influenciado pela KGB. Ele tem todo esse histórico, assim, que não dá pra gente chegar e falar, eles são estúpidos, não sabem o que eles estão fazendo. Você conhece o caso do The Sims? Dos CDs do The Sims? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Teve um caso, né, que a FSB lá queria fazer uma apreensão de um agente ucraniano que teria tentado matar um apresentador de televisão lá na Rússia. Né? Era um caso, eles fazem isso de tempos em tempos para tentar forçar o pessoal a entrar no exército russo, né? A se inscrever no exército. Então faz um showzinho, né? Não, capturamos um exército, o cara ucraniano ele ia tentar matar o comentarista lá, digamos o William Bonner deles lá, não, ele ia tentar matar o William Bonner, ele não sei o que lá. E aí os caras mostraram, o FSB gravou eles chegando no esconderijo do suposto ucraniano, né? E aí encontrando um monte de camisa nazista, né? De livro do Mein Kampf, bandeira da Ucrânia, camisa do batalhão Azov, não sei o que. Aí você fica pensando assim, por que um agente secreto ucraniano iria usar camisa ucraniana para fazer um serviço secreto, Não né? faz sentido. Por que vamos supor, mesmo que o cara seja nazista, não é, mas mesmo que fosse, por que o cara ia levar uma suástica para fazer um negócio? É claro que foi propaganda aquilo ali. Mas a coisa que mais encucou o pessoal foi que tinha 3 CDs de The Sims. Sabe o jogo The Sims? Sim. Né? 3 CDs daquilo ali. Aí o pessoal começou a buscar o negócio. Como é que pode... Onde é que saiu aquilo, né? Aí eles perceberam uma outra coisa. Tinha um livro que a dedicatória do livro é não sei o que lá, é um livro sobre nazismo, e a dedicatória não sei o que lá, embaixo escrito assim, autor desconhecido. Assinatura ilegível, desculpa. Assinatura ilegível. Aí o pessoal começou a ligar. Sabe o que aconteceu? Algum chefe mandou uma listinha de coisas que o cara tinha que fazer para montar o esconderijo e colocou assim, ó, botar uma camisa nazista, botar não sei o que lá, botar um livro com uma dedicatória de autor com assinatura ilegível, botar 3 SIMs de celular, né, aquele SIM de celular, que seria uma coisa razoável. Só que aí o agente do FSB que foi montar o negócio lá, o cara não entendeu. E ele botou a dedicatória no livro com escrito assinatura ilegível. Entendi. Caraca. E 3 jogos The Sims que ele não sabia que era o Sim. Caralho! Caralho! Eles pegaram um burrão pra fazer o job, foi, né? Não, eu não estou dizendo que todo serviço secreto russo seja idiota nesse nível, né? Porque um país desse tamanho, com essa esfera de influência, tipo, não parece ser um país que vai ter... Não vai se preocupar com a sua inteligência, tá ligado? Não, devem ter agentes muito capazes lá. Inclusive, a capacidade deles de matar então, opositores eles no exterior, né? Impressionante. Um cara num outro país, colocaram numa mala... Bom, mas foram pegos, né? Pois é. Também é o que os caras estavam tentando fazer, né? Mas, enfim, agora que o nível geral lá do serviço não é essa coisa toda, esse é o ponto, né? Pode não ser, né? Também assim, é o que eu falo. Esse analista do FSB, que se comunicou com outro cara lá, deu essa explicação. É uma explicação que parece razoável. Se é isso que aconteceu mesmo ou não, a gente não tem como saber. Só vamos saber daqui a muitos anos lá pra frente. Ou às vezes essa foi uma operação para descredibilizar a inteligência russa feita por um ucraniano. Ou... Você está dizendo que o ucraniano seria muito bom. Aliás, a outra coisa que foi curiosa também foi aquele assassinato do Guina, né? Algo absurdo. Absurdo. Certamente foi feito pela Quem que é FSB. Não. Do Guina é a filha do Alexander Dugin. Ah, do Guina, tô ligado. Foi no carro, explodiu o carro. O carro explodiu, coisa e tal. Isso é algo muito mais grave do que as pessoas estão parando para pensar. Nós estamos falando, o Dugin, já deixou claro, não sou duguinista, certo? Tá. Mas você ter um intelectual, tá? Ou um pensador, chame da forma como você quiser, que no mínimo tem um atentado contra a vida dele, isso nos mostra onde que o conflito está indo, certo? Então, a sua opinião é que o serviço secreto da Ucrânia é muito bom. Porque foi isso que o FSB disse, né? O FSB disse que foi o serviço secreto da Ucrânia. Mas isso foi o que aconteceu até onde eu sei. Que plantou uma mulher, como é que era o nome da mulher? Vovka. Vovka era o nome da agente secreta, que se hospedou no mesmo prédio da Dugina e, no entanto,
preferiu matar ela no carro, numa exposição que estava cheio de policial, cheio de segurança lá. Provavelmente eles queriam que todo mundo, que fosse um espetáculo também. Exato. Né? Talvez a intenção não foi só matar, né? Pois é, mas assim, é estranho essa história toda. Agora, claro, quando alguém morre num carro que explodiu por causa de uma bomba, não só tem Agora, tudo menos nada estranho. Outra coisa curiosa é porque a Dugina e o Dugin em si, ele na verdade não é tão importante lá na Rússia quanto muita gente tem ele aqui no Brasil, né? O que você acha? Aqui no Ocidente, o pessoal fala muito do Dugin, porque ele teve uma entrevista dele com o Olavo de Carvalho, ele fala espanhol, fala muitas línguas, é um cara muito inteligente, embora as ideias dele sejam idiotas, completamente idiotas. Mas é um cara muito inteligente, fala várias línguas, então ele tem uma abertura muito grande aqui no exterior. Lá na Rússia ele não é essa coisa toda, ele nunca foi muito amigo do Putin, no final das contas. É assim mesmo, Olha, na sua visão? Se fosse... Eu não acho que essa é a verdade. Não sou duguinista. Talvez faça sentido você querer convidar alguém do Rafael Machado, que eu conversei com ele numa live recentemente, que conhece muito a quarta teoria política. Uma recomendação para ti. Assim, eu não sigo a linha dele, mas é inegável que ele é muito inteligente. Ele não é desconhecido assim na Rússia, como as pessoas acham. Conhecido é. Não estou dizendo que não seja conhecido. Mas... Ele pode não ter essa influência que alguns falam lá de ele não é ser mainstream. O Rasputin não isso, esse é o ponto. Muita gente vê isso. Não é. Mas uma coisa é certa, assim, esse assassinato elevou o jogo, certo? Porque você imagina, vou pegar um exemplo besta, o Jordan Peterson mata uma filha do cara. Entendeu? É uma escalação que me deixa muito preocupado, entende? Mas a verdade é que não teve muito efeito disso, né? Eu acho que ficou tão óbvio que foi um trabalho interno do FSB que o feito é o medo interno que causa nas pessoas, que foi o Putin. Eu imagino que o que eles queriam é forçar o pessoal a se inscrever no exército, porque esse é o grande problema do exército russo, né? Por isso que o Putin dessa vez decretou mobilização e coisa e tal. Porque o problema é que enquanto a guerra estava lá longe, os russos apoiavam a guerra, estão a favor da guerra, mas não querem ir lá lutar a guerra. Bom, isso é verdade. Teve até vídeo agora, o pessoal fugindo e coisa. Teve vários... esgotaram as passagens de avião para fora da Rússia. Isso mesmo que aconteceu na Ucrânia. E aí tá um ponto que, de novo, eu analiso e eu falo, eu não tenho como concordar com isso. Não sou um libertário, mas eu realmente me importo com as liberdades individuais das pessoas. E na Ucrânia, eles literalmente fecharam a fronteira para tudo que é homem. Igual a Rússia fez agora. Bom, igualzinho. mas você entende como você não tem como Não, mas chegar... existe uma diferença enorme ali, porque é uma violência defensiva. Você acha tá isso certo? Eu acho que nesse caso foi mais do que justo. Era como um libertário, você acha isso certo? Perfeitamente justificado. Resposta à violência é necessária. Então, se você fosse ucraniano e não quisesse lutar a guerra, e o Estado te impedisse de sair, isso estaria certo? Mais nada, o número de pessoas que aconteceu isso na Ucrânia foi muito menor do que o pessoal coloca. Por quê? Justamente porque... Mas estaria certo fazer isso? Nesse caso não tem alternativa. O que você tem hoje... Você pode deixar o cara só vazar da Ucrânia, se ele quisesse. Deixa eu falar para você. A questão toda é a seguinte. Eu entendo que no mundo libertário, numa capistão, você vai ter exércitos privados. A coisa vai ser voluntária. Você vai ter muito menos violência no final das contas, porque simplesmente não vale mais a pena você usar a violência. Mas violência quando a Ucrânia não deixa o pessoal sair, não deixa de ser voluntário o negócio? Não, no momento que você tem um ataque desse tipo, você não tem alternativa. A única forma de você reagir é justamente usando a arma que você tem agora, que é o Estado. Então, ou seja, o que eu vejo na Ucrânia foi isso, foi um uso do que é o atual. Agora, muito menos gente fugiu da Ucrânia do que está fugindo da Rússia. Por quê? Porque o pessoal sente que é uma guerra defensiva. Para o ucraniano, isso tem um motivo de ser. O país dele está sendo invadido. Ele sabe que se ele não lutar lá na frente, ele não vai ter casa. A casa dele, o apartamento dele, o prédio dele, vai ser tomado pelos russos. Mas e se ele decidisse vazar? Você acha que é correto o Estado tentar impedir a pessoa de vazar? De forma teórica, não. Nesse caso específico, sim, como eu falei para você. Entendi. Eu entendo que, do ponto de vista libertário, é errado o Estado obrigar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. O problema é, nessa situação em que você está sendo vítima de uma agressão, você não tem alternativa. Neste momento, agora, você não tem alternativa. Que alternativa que você teria? Deixar a Rússia, deixar a Rússia invadir? E aí? Vai vazar. É o que os franceses fazem toda vez que tem guerra. Não acaba bem para eles, né? Acaba perdendo os territórios todos, né? Depois recupera. Eu fico até me perguntando, diante de uma lógica libertária,
porque importaria você estar ali naquela região. Eu não penso dessa forma, mas... Não, é a propriedade privada, pô. O cara, ele mora na Ucrânia, não, mas... ele tem uma propriedade dele, da família dele, coisa e tal. Mas ele tem o direito de escolher se ele vai defender a propriedade privada dele ou não. No ponto de vista da ética libertária, sim. Estamos no Ancapistão, estamos na ética libertária, que estamos vivendo nisso? Não. Então, nesse caso, a alternativa que tem é essa. E, de qualquer forma, repito, não foi algo tão grande quanto está sendo na Rússia agora. Os ucranianos perceberam o problema com muito mais força, porque a casa deles invadido. Sim, não, com certeza. Mas eu como por exemplo, se eu fosse uma mãe, difícil me colocar no lugar de mãe porque eu não sou mulher, mas se eu fosse uma mãe, e aí começou a guerra, e o meu filho, eu quero que o meu filho vaze, e ele quer vazar. Se chega alguém e fala assim, não, tu vai pra guerra e foda-se, eu ia odiar essa pessoa. Eu conheço... Eu não gostaria dessa pessoa. É o que a Rússia está fazendo agora, né? Eu conheço 2 ucranianos que passaram exatamente por isso. Não é algo tão incomum assim. Na verdade, é muito fácil de você entender. Nesse momento, tá cheio de ucranianas mulheres ao redor do mundo lá. Estão lá arrumando novos namorados, maridos, e os caras estão lá presos, morrendo nas trincheiras, enquanto que alguns queriam simplesmente, sabe, não passar por aquilo ali. Não acho justo você chegar a obrigar uma pessoa a participar de um conflito. Curioso como o pessoal vira libertário rapidinho, né? Mas eu... É o certo. Virou libertário rápido, eu não virei libertário. Ele acha a mesma coisa na Rússia. Você acha que a Rússia tinha direito de impedir das pessoas... Não. Certo. Tá bom. Eu tô falando sério, assim como o Brasil. Mas o ponto disso daqui é justamente essa equivalência falsa. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não dá para esconder esse fato, né? Não, a Ucrânia tem que se defender, não tem outra alternativa. Mas se ela quiser. Ela tinha que fazer isso. Se ela quiser, ela se defende. Senão ela pode só aceitar, né? A escolha da Ucrânia. Como povo, ela pode aceitar. Pode tomar uma decisão que a gente não acha correta. Né? Entregar todas as propriedades privadas? Todos os ucranianos entregarem suas propriedades privadas? É uma decisão. Eles não fariam isso. Eles não iam tomar todas as propriedades privadas. Não. Vê como é que estão as covas coletivas lá em Irpin, em Bucha. Olha o que eles fizeram. É muito pior do que tomar propriedade privada. Estupraram crianças, mataram mulheres. Teve assassinato em massa lá, covas coletivas. Primeiro, é muito pior do que só tomar propriedade privada. Primeiro, isso acontece, e eu não estou justificando isso, mas é a realidade da guerra. Por isso que a gente tem que prevenir toda a guerra. Mas a guerra só aconteceu porque o Putin quis. Então é culpa do Putin. Por exemplo, quantas crianças russas foram estupradas por ucranianos? Quantas crianças russas foram estupradas por ucranianos? Veja, você está fazendo... Não, a Ucrânia não está lá na Rússia. A Ucrânia não invadiu a Rússia. Então isso não acontece lá. O que acontece é, os russos invadiram a Ucrânia. Os russos estão estuprando mulheres e crianças na Ucrânia. Se a Rússia tivesse jogado mensagens na mídia falando que os ucranianos estavam estuprando pessoas também lá, você acreditaria? Como é que é o negócio? Não entendi. Se tivesse saindo notícias da Rússia que os ucranianos estavam fazendo... Saíram da Ucrânia, entraram no território da Rússia... dentro da Ucrânia estuprando ucranianos. Os próprios ucranianos estuprando ucranianos. Você acreditaria nisso? Não, porque olha só, que existem estupradores, existem em todos os países. Mas assim, de forma geral, de forma ampla, não. Por que eu acreditaria nisso? Qual a lógica que teria isso? Porque pode acontecer, né? Eu não duvido nada que parte do exército ucraniano seja maldoso. Porra, para com isso, né? Não, eles são Que bons. Lógica tem isso? Não. A lógica é que o ser humano é perverso na essência. Ou seja... Não importa se é da Ucrânia ou se é da Rússia. De qualquer forma, mesmo que seja um ucraniano fazendo uma maldade, ele só está ali lutando porque a Rússia invadiu inicialmente. Então continua sendo por culpa do Putin. Não me consta que os ucranianos estejam fazendo isso, até porque é a terra deles. As pessoas que estão ali são conhecidos deles. Você vê casos de soldados que chegaram... Você vê casos de soldados que chegaram ali em Irpin e foram bem recebidos pelas pessoas. O cara libertou o vilarejo da avó dele. São as pessoas ali. Tem muita gente... Então, assim, a chance de alguém fazer uma maldade dessa é mínima. Por que ele vai fazer isso? Faz sentido, é menor. Que lógica que é isso? É menor. Os russos, por outro lado, por que eles fazem isso? Eles fazem isso por quê? Primeiro, que eles não estão motivados. Segundo, porque eles querem informações. Então, eles usam tortura contra os ucranianos para pegar informações e continuar com a guerra suja deles. Sim. Então, no final das contas, é isso aí. Não tem equivalência aí. Quem está errado é os russos. Se eles querem informação, certo? A tortura, que inclui estupro, não é mais comum. Geralmente, o combatente é homem. Não. Informação você obtém de qualquer pessoa. Onde é que fica a fábrica aqui na cidade? Mulher sabe também onde é que fica a fábrica.
Onde é que fica não sei o que lá de munição? A mulher sabe também. Os casos... Porque, olha só, a grande vantagem que os ucranianos têm nessa guerra é justamente isso. Por quê? Porque a população lá da região que está ocupada pela Rússia, ela dá informação, ela liga para os ucranianos, tem até uma linha desse tipo de coisa, liga para os ucranianos e fala, olha, o agrupamento russo está aqui, está na rua tal lugar. E aí o pessoal manda os HIMARS lá. É uma vantagem que os ucranianos têm, por quê? Porque a população é de lá, eles sabem onde estão as coisas. Os russos chegam lá, ninguém quer dar informação para eles. O que eles fazem? Torturam, morte, estupro. Olha, eu realmente não vou falar que isso não acontece, até não sei se acontece ou não. Sério, não fui atrás. Cara, Agora, tem eu não cova duvido, coletiva, eu não bicho, duvido. tem um monte de imagem de cova coletiva. Não, Porque aconteceu coisas assim, deve ter sempre acontece em guerra. Sempre. Tá, mas a guerra só aconteceu porque o Putin invadiu. De Ninguém novo, procurou o guerra. meu ponto aqui não é chegar e falar que o Putin é perfeito. Já falei que eu não... Não, você tem que falar que o Putin é o culpado, 100% culpado. Não tem outra explicação para isso. Não tem outra alternativa. O cara invadiu um outro país, não existe isso, No meu ver, cara. isso é ingenuidade, porque você está Mas os Estados Unidos já fez isso também, cara. Então, E estava errado também. E estava errado também. Ué, mas e tá errado? Tá errado do mesmo jeito. Então, pronto. Mas é que você está colocando que o grupo que faz isso... O Putin, ele não guerra tem nenhum peso. Tipo, a OTAN não tem nenhum peso está na totalmente guerra. errado. Não, a OTAN não teve nenhum peso na guerra. Para iniciar a guerra, não. Eu Agora discordo ela disso pode aí, estar ajudando. Eu Agora ela pode que estar não teve ajudando. nenhum peso assim. Não, Tipo, a geopolítica é um jogo complexo. Que teve um É muito enorme fácil falar peso. isso, né? A geopolítica é um jogo Você complexo. acha que tem E aí? mocinho e vilão Qual que é- dentro da geopolítica? Nesse caso tem. Não tem de forma geral. Nesse caso tem. Porque nesse caso teve um país que foi invadido por outro país. Nesse caso é claro e cristalino que Preto tem no mocinho. Nesse caso é. Nunca. Não é em todos os casos. É o que eu falei. Existem situações em que você tem um país em que tem realmente... A guerra no Iêmen, por exemplo. A guerra no Iêmen você tem ali várias facções lutando ali. E aí quem é que está certo naquela história? Tem uma porcentagem de cada lado aqui. Nesse caso, que houve uma invasão, um país pacífico foi invadido por outro país, não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.